nós fazemos questão de investir, porque o evangelho está sendo pregado, famílias estão sendo alcançadas, transformadas, poderosamente pelo poder de Deus. Eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, acho que sexta-feira, eu estive pregando na nossa igreja em Uberlândia, mover de Deus. Nossa igreja de Uberlândia tem 10 anos que o pastor Rafael está lá. Chegou lá, na ocasião que ele foi, tinha 50 pessoas quando ele chegou. Nem isso, uma célula. Não imaginava o que Deus ia fazer. Fui lá agora, prédio próprio, lindíssimo, para quase um auditório para quase 1.500 pessoas, 2.500 irmãos da igreja. Negócio incrível, mais, sei lá quantas mil crianças estão ali. Eu fiquei vendo, puxa, como é poderoso ver o Senhor alcançar as famílias, as pessoas, não é? E uma pessoa dizendo para nós, pastor, eu fui criado ali na igreja, mas na verdade eu não ia, eu ia quando dava. Na verdade foi ontem em São Paulo, a esposa de um outro pastor contando para a gente como que ela converteu. Nasceu numa família, mas não era envolvido, não era alguém que tinha uma experiência com Deus. E ela conta que no momento em que ela se casou, não podia ter filhos, veio uma crise, aí ela resolveu então buscar a Deus, e alguém levou ela para o encontro, e ela e o marido nasceram de novo, foram curados, os filhos nasceram, e a família inteira se converteu, porque viu o testemunho dela, né? Eu fico vendo como isso é poderoso, e você deve se alegrar por participar disso, porque é isso que no final vale a pena. O que sobra quando a vida termina é realmente as pessoas que foram transformadas para sempre através da pregação do evangelho. Nós chegamos aqui sem nada, sem dinheiro, sem carro, sem casa, sem roupa, e vamos embora, não vamos levar nada. No dia do nosso velório lá, não vai ter caminhão de mudança. Não vai levar nada. Eu fico vendo, outro dia alguém me mandou uma mensagem, porque perdeu muito dinheiro. E estava desesperado, pensando em morrer. Eu disse, não morra. Não faça isso, não compensa. Até porque quando você morrer mesmo, não vai levar o dinheiro. Então se você tivesse ganhado ou perdido, qual a diferença fez? Não vai levar nada. Para que morrer por dinheiro? Dinheiro, a prova de que dinheiro não é nada é que você chegou sem ele. E vai embora sem ele. Então por que você está morrendo por isso? Por que você está perdendo a noite de sono? O Senhor é o restituidor, querido. Seja porque você errou, ou porque te roubaram, Ele é o restituidor. Quem vai te restituir não é o diabo. Não é a pessoa que te roubou, é Ele. Fique em paz. Deus cuida de você, cuida da sua família, cuida dos passarinhos. Você vale mais do que eles. Então não fique ansioso por essas coisas. Ele vem e vai, mas a mão do Senhor está estendida para te abençoar. Quantos creem nisso? Não permita. Eu publiquei um vídeo essa semana no meu Instagram, motivado pelo relatório mundial, anual, de saúde mental. É um relatório que é divulgado todos os anos, chamado World Health Mental Day. World Mental Health Day, um negócio assim. Publicado pelo Instituto de Pesquisa francês, o IPSOS. E eles dizendo que o Brasil é o 4º país mais estressado do mundo. Não precisa levantar a mão não, você está nessa estatística. Eu estava no avião, aí o rapaz que faz o vídeo para mim me mandou para ver se estava bom, eu cliquei, estava alto, né? E eu começo perguntando, você é uma pessoa estressada? Aí umas 3 pessoas que estavam lá ouviram, eu sou. Eu falei, ixi, eu nem sei quem é. Então veja, eu estava ouvindo uma explicação de uma profissional, ela dizendo a diferença entre depressão, estresse e ansiedade. Depressão, estresse e ansiedade. Coisas tudo horroroso, que destrói sua alma, destrói sua família. A depressão está ligada com o passado, porque é o resultado de culpa, de coisas erradas que você viveu, ou de frustrações que você viveu, ou de coisas terríveis que as pessoas fizeram com você. Isso não é resolvido, não resolve dentro do coração, se torna um buraco na alma.
e vira uma depressão. Não é? Depressão, um buraco que você cai. Passado. O estresse é o presente. Porque, veja, se você trabalha, você lida com problemas, sim ou não? Tem conta para pagar. Estressa? Sim ou não? Estressa. Se você relaciona com pessoas, tem jeito de relacionar sem ter estresse em algum momento? Vai ter estresse também. Se você é casado, aumenta um pouquinho. Você tem filhos, adolescente, aumenta mais um pouquinho. Não tem jeito. A vida, parece que ela é um sinônimo de estresse, não é, gente? Jesus é que falou, no mundo tereis estresse. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo para você não ser estressado, não é? E o futuro é a ansiedade. A ansiedade é do futuro. Então veja, a depressão é do passado, o estresse é do presente, e a ansiedade é o medo do amanhã. O medo de que eu não vou conseguir pagar a conta, medo de que eu não vou conseguir resolver o problema do casamento, medo que eu não vou conseguir resolver essa questão do meu filho. Isso produz em você o quê? Ansiedade. Eu fiquei ouvindo isso, lendo tudo isso, falei, puxa vida, como o diabo é terrível, como ele arma as circunstâncias. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, olha como eu lido com essas três coisas que têm destruído as pessoas, porque o estresse, a ansiedade e a depressão, eles são a matéria-prima de todas as doenças psicossomáticas, porque essas coisas afetam a sua imunidade, afetam as suas emoções e afetam todas as áreas da sua vida. Se você está debaixo de estresse, ansiedade ou depressão, você não consegue dormir direito, tem que dormir à base de remédio, fica ansioso, não é? O medo toma conta do seu coração, dá palpitação, afeta relacionamento, casamento, afeta todas as coisas. É ou não é, gente? E veja, e essa é a grande estratégia do diabo. Onde que começou isso? Lá no Éden. Quando Adão resolve viver desconectado de Deus, porque ele resolve comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Já eu vou começar a pregar. Agora eu estou fazendo só um extra que está no meu coração. Para alguém aqui. Ou para você que está assistindo, deve ser, porque eu não vou falar disso. Mas isso tem a ver com a mensagem. Eu vou te mostrar que tem. E aí, você começa a perceber, né, como o diabo atua para destruir a vida das pessoas. Mas Deus me mostrou algo. Veja, ele falou, olha, assim eu estava falando, né, o Adão, lá atrás, quando Adão desconecta de Deus, porque ele come da árvore da independência, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da independência. A árvore da vida é a árvore da dependência, é a árvore que conecta você em Deus. Quando ele comesse da árvore da vida, Deus ia morar dentro dele e ele ia ser eterno. Não é que hoje aconteceu com você, não aconteceu com Adão, mas aconteceu com você quando você nasceu de novo. Deus passou a entrar dentro de você, por isso que você não morre mais. Só o seu corpo passa, mas você é eterno. Você está destinado à glória. Você não apenas é eterno, mas é eterno no céu, no reino, para sempre. E o que Deus tem preparado para você, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Talvez você está sofrendo, está passando por estresse, ansiedade ou depressão, mas eu te digo, levante a sua cabeça, renove o seu coração e as suas esperanças, porque não há noite escura que não amanheça, não há tribulação que não passe, e os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós que nascemos de novo. Dias gloriosos estão te esperando, dias gloriosos estão diante de você e da sua família. Oh, meu irmão, é Romanos que diz isso, não sou eu, não é opinião minha, é o Evangelho. E quando eu estava lendo todas essas coisas, o Senhor falou comigo, que me motivou a fazer esse vídeo, você pode assistir lá depois. Ele falou, então, o meu remédio para cada uma dessas coisas. A depressão está ligada ao passado, pelas coisas erradas que eu fiz ou fizeram comigo. Em relação ao passado, o meu sangue pagou. Está perdoado. Completamente. Não há pecado sujo demais que o meu sangue não lava. Grande demais que não possa pagar. Não há erro terrível demais que eu não possa reparar ou restituir.
Então isso resolve o seu passado. Os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram e tudo é novo. Aquela mulher, aquele homem que sofreu o abuso, morreu. Só tem o mesmo nome que você. Não te representa mais. Deus te chama a esquecer o passado, porque Ele está realmente cravado na cruz. E um novo homem, uma nova mulher, que nasceu de novo para viver em novidade de vida, está aqui agora, pertence à família de Deus. A sua família com você agora só tem uma relação de sobrenome, mas de fato você é agora da família de Deus. E nessa família não tem maldição, não tem miséria, não tem doença, não tem morte, porque Jesus venceu todas essas coisas. Ele é o fim da lei, Ele é o fim da maldição, e você está inserido nele. Você pode não estar experimentando isso ainda, mas o que você está vivendo, o seu momento não te define. O que te define é a sua posição em Cristo. E o que te falta é apenas enxergar isso por revelação. E quando você enxerga, você entra nessa posição de realidade. Que inclusive é o que define a diferença entre o vencedor e o derrotado, que eu vou falar daqui a pouco. É entrar na experiência do que já é seu. Mas o seu presente, que te estressa, também está respondido no Evangelho. Porque aquele que não negou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não negou o filho, vai negar o quê para o presente que você vive? Porque você precisa viver estressado, se aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai, o homem da aliança, é por você? Que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Quais coisas? As coisas dessa vida. As lutas, dívidas, tribulações, problemas, emprego, trabalho, relacionamento, cobranças, metas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, à vista de tudo que me estressa? Então, o seu presente está resolvido. Aquele que pagou a dívida sua no inferno não vai pagar no banco. Aquele que vai te levar para morar no céu não vai te dar uma casa. Aquele que quer casar com você não vai arrumar um homem para você casar. O que cuida de passarinho não vai cuidar dos filhos. O médico dos médicos é o seu pai, não vai te curar. Não vai te libertar. Aquele que pisou na cabeça da serpente não vai pisar nesse problema que está te afligindo. Vai. O seu presente está resolvido. Você não precisa ficar estressado. Quando o estresse bater a porta, levante a sua mão e declara: que direi, pois, à vista desse problema? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Aleluia, eu sinto a unção do Senhor nessa manhã, meu irmão. Sinto a palavra de Deus profética para a sua vida. Receba. E o futuro em relação à ansiedade? Ele bradou na cruz: está consumado. Eu sou o alfa e o ômega. Eu estava no começo da sua vida e eu estou lá no fim. Até o último dia e até depois dele. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. O seu futuro está determinado nas mãos daquele que tudo pode, naquele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o cabeça da igreja, a plenitude de Deus, aquele que a tudo enche em todas as coisas. Nele vivemos, existimos e nos movemos. Nossa vida está escondida nele. E por isso o nosso futuro é certo. Acabou a depressão. Acabou o estresse e a ansiedade. Quando você recebe a paz que excede o entendimento aqui nessa manhã, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga: se ele é por mim,
Se Ele é por mim, quem será contra mim? Dê um aplauso bem forte a Ele, meu querido. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga: o meu Redentor vive e reina para sempre. Ai, 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 Jesus, eu sinto a unção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como isso é poderoso, meu irmão. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te renovar, para te levantar, para te fortalecer, para destruir as cadeias do diabo, para renovar a sua mente, para liberar fé no seu coração. Creia. Você não é qualquer pessoa. Você não é como um mundo que não tem esperança. Tem alguém que é por você. E agora mesmo Ele está te ajudando. Você veio para mais um culto, mas Deus preparou uma manhã poderosa na sua vida. Você não vai realmente sair daqui como você chegou. E isso não é palavras de efeito de um pastor, não. É porque a palavra de Deus é poderosa para nos salvar. O Evangelho é poderoso para nos salvar. O Evangelho é poderoso para mudar a nossa vida e a nossa história. Eu encontrei um irmão recentemente e eu fiquei tão feliz. Eu fico vendo como Deus quer realmente, olhando esse relatório mundial de estresse, de ansiedade. Fico vendo como Deus realmente vê as pessoas que estão chorando no quarto, querendo se matar, com depressão. E Deus ouve isso, e Deus quer alcançar a vida dessas pessoas. Tem um versículo em Provérbios, capítulo 25, na versão NVI. Ele diz assim: aquele que dá alívio a uma alma, alívio receberá. Quando você prega o Evangelho, quando você manda uma palavra dessa, só essa introdução aqui faz um corte dela e manda para alguém. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir o que eu acabei de falar para você. Tem ou não tem? Eu estou precisando, você está precisando, e tem muita gente precisando. Quando você manda, você alivia a alma. E quando você alivia a alma, Deus dá para você também. Eu louvo a Deus, que é isso que nos motiva a continuar. Encontrei um irmão, ele não era daqui, ele estava com depressão há 10 anos. Ele tomava remédio há 10 anos. E na pandemia, se eu não me engano, ele começou a me ouvir. Começou a ouvir a graça, foi agora. Ele começou a ler o devocional e a fazer também. Ele falou: pastor, 6 meses depois, eu estava completamente curado. Não tomo mais nenhum remédio. E agora é líder de célula. Eu falei: aleluia. Eu fico pensando, irmãos, eu não sou escritor. Nunca sonhei isso, eu sou pregador. A minha vida é a minha história com Deus no meu quarto. Depois eu coloco no papel. Mas eu fico pensando que é por isso que Deus às vezes faz coisas que a gente não imagina. Você sabe, Deus abriu essa porta para mim esse ano. Lancei esse devocional aqui pela editora Vida. Na primeira semana, ele saiu na Veja como o mais vendido da semana. Depois ele saiu na Publish News. E essa semana, que se comemora o dia do livro, eles fizeram uma lista de 9 livros de autores brasileiros para recomendar em 13 grandes sites. E colocaram o livro lá. Eu falo: meu Deus, o que é isso? Só pode ser o Senhor que está querendo levar o Evangelho. Porque nós não estamos pregando lei misturada com graça, não tem opinião humana. Eu tenho que te contar isso porque você faz parte disso, você é da minha família. Eu espero que você se alegre comigo. E compre o livro. Para ser abençoado. Dá de presente. Dá de presente, porque esse é um presente que vale a pena ser dado. A pessoa vai lembrar de você todo dia. Todo dia que ela lê, ela vai lembrar. E você vai trazer alívio para a alma dela. E aquele que dá alívio vai receber alívio. Está chegando aí o Natal, Ano Novo, amigo secreto. É um presente relativamente barato que vai marcar a vida daquela pessoa. Isso tem sido um testemunho tremendo. Uma irmã me contou um testemunho do marido dela que não é crente. Isso é outra coisa que eu estou impressionado. 30% hoje dos meus seguidores no Instagram são católicos e espíritas. Ela estava me contando que o marido dela nunca aceitou pisar o pé aqui na igreja, nem falar da igreja. Ela comprou o devocional e colocou na cabeceira. Deixou lá. E ele começou a olhar. E um dia ele resolveu mexer, como diz o outro. Ela chegou, ele estava olhando: o que você está fazendo? Nada. Mas ela disse: pastor, agora, se eu deito para dormir e a gente não lê, ele fala: não, senhora, vamos ler. Porque está trazendo alívio na alma dele. É poderoso isso?
quero realmente recomendar para você. Eu quero continuar compartilhando. Olha, irmão, depois, se você quiser, eu mandei fazer umas agendinhas de revelação. Muito legal do devocional. Tem aí na livraria. Feita a propaganda. Eu quero continuar. Eu quero continuar um assunto com você a respeito do que nós falamos domingo passado. E que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. A respeito do vencedor. Eu sei que talvez você fale, eu já sei esse assunto. Ah, meu Deus do céu, já vem o pastor querendo mandar eu trabalhar. Não. Eu estava meditando nisso. Eu queria te propor algo nessa manhã. Que você olhasse esse assunto com outros olhos. Porque Deus te ama. E Deus é bom. E Deus quer que você desfrute de uma vida abençoada pela graça, e isso está totalmente relacionado com essa verdade. E às vezes nós não temos conhecimento e clareza dela. E precisamos ser humildes. E dizer como o apóstolo Paulo, não julgo ter alcançado. Não julgo que eu sei tudo porque eu fiz o cursão. Porque eu dou aula disso. Eu não julgo. Eu leio a graça e medito na graça todo dia. Eu não vou te negar. Um dos motivos que eu escrevi, faço live todo dia. Semana passada eu completei 300 dias de live. Desde o 1º de janeiro de 2024. Todos os dias. Por quê? Para mim mesmo em primeiro lugar. Porque toda noite eu tenho que meditar. Para falar de manhã. E eu sou abençoado. Eu sou cheio do Espírito. Eu alimento a minha fé. Alimento a minha saúde espiritual. E quando chega o problema, minha saúde está pronta para enfrentar. O Espírito está fervendo no meu coração. É impressionante como às vezes não damos valor na Bíblia. Não é? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O homem vive em pé e o justo pela fé. E se eu vivo pela fé, ou seja, se a minha vida depende da minha fé, eu devia cuidar da minha fé. E a fé vem por ouvir o Evangelho. É isso que muda a sua vida, fortalece para enfrentar as circunstâncias. Sexta-feira eu fui viajar, acordei de manhã, fui para o banheiro me arrumar. Do nada senti uma angústia. E uma sensação de que eu tinha feito alguma coisa errada. Lá no banheiro. Mas porque todos os dias eu medito na justiça de Cristo, imediatamente o Espírito Santo falou para mim, é acusação. Que o diabo te acusa com pensamentos e sensações. Isso tudo lá dentro. O diabo não está sabendo da minha conversa com ele. Eu não falo com o diabo. A hora que ele me falou, eu só levantei a mão. Romanos, capítulo 8. Quem tentará acusação contra mim, que sou eleito de Deus? É Cristo Jesus quem me justifica. Quem me condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e também intercede por mim. Quem me separará do amor de Deus? É Cristo que venceu todas as coisas. Será fome, tribulação, espada, perigo. Ah, por amor a Deus, eu sou entregue à morte todos os dias, mas nele eu sou mais do que vencedor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso esse dia está decretado e é uma bênção. Acabou. Vou embora. Mas se você não está preparado, você não tem a palavra na sua boca. Você precisa valorizar essas coisas. Valorizar. Nós vamos ministrar para os homens em dezembro. Acabei de escrever um livro para os homens semana passada, com mais de 200 páginas, 15 capítulos e um apêndice com 20 conselhos. Ser lançado em dezembro. Mas uma das coisas que eu vou te ensinar é que você, como homem, é responsável por levar Deus para sua casa. 5 minutos que você chama sua mulher e seus filhos em volta da mesa e lê uma página dessa e ora, vai fazer uma diferença enorme na sua família. Às vezes achamos que é o nosso braço que tem que garantir. Não é o braço de Deus. O braço de Deus. Que faz toda a diferença. Então, pastor, quem é o vencedor? Porque quando você olha para a Bíblia, é uma coisa interessante. A gente fica querendo questionar a diferença entre a graça e a recompensa, mas não existe nenhuma contradição disso. Por quê? Porque as nossas obras que nos recompensam, como nós falamos domingo passado, não são na nossa força.
São obras de graça. As obras da graça. Para o nosso próprio bem. Ou seja, no final, o vencedor é aquele que manifesta as obras que são frutos da experiência da graça. Que realmente acontece na sua vida. Você vai perceber, daqui a pouco eu vou te mostrar, que até mesmo os frutos do Espírito. Eu escrevi uma frase, por isso que eu fiz essa agendinha, porque minha maneira de ensinar é te dando frases que traduzem em uma frase a revelação que eu estou te entregando. É assim que eu sou, Deus me usa assim. Então eu tenho um diário de revelações que eu vou escrevendo. E eu estou gostando disso, que eu nunca fiz isso. Mas agora, motivado pelos irmãos, eu estou achando isso ótimo. E uma frase que eu escrevi é que os frutos do Espírito são as obras da graça manifestada em nós, na nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 31 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então veja, posicionalmente, todo crente é vencedor, sim ou não? Porque se você nasceu de novo, você está em Cristo, sim ou não? Cristo é vencedor? É. Então, posicionalmente, todo crente é. Mas na prática, na experiência, tem muito crente derrotado. E aqui é a diferença. O vencedor é aquele que não apenas está vencendo posicionalmente, mas está entrando na experiência. Eu estou vivendo isso, pastor. Está funcionando para mim. Estou vivendo a experiência da graça no meu casamento, nos meus filhos, nas minhas finanças, nas minhas emoções. Está dando certo, meu Deus, funciona. Esse é o vencedor. É o que saiu do nível posicional e entrou no nível experimental. Quem está me entendendo? Por isso que é uma bênção ser vencedor. Você não deveria desprezar isso. Ser vencedor é quando a Bíblia contesta a sua vida. E as suas orações são respondidas. E a graça funciona. A revelação de que você é justo em Cristo, que tira culpa e condenação, está acontecendo. O suprimento de Deus está acontecendo. A consciência de favor está acontecendo. De sensação de presença de Deus. Agora, isso não é uma coisa automática. Exige uma resposta de fé. De você dizer, eu quero isso. Quero isso, eu não quero só ir lá no culto, achar que é um assunto legal, interessante, e ir embora para minha casa do mesmo jeito. Esperando que alguma coisa automática, como uma varinha gospel, mágica, vai bater na minha cabeça, e eu sou assim. Olha, eu vou te contar como que funciona na minha vida. Aí você fala, então, para eu receber e ter fé e entrar na experiência, eu tenho que crer, amém? Para eu crer, eu tenho que ouvir, eu tenho que meditar. E para eu fazer isso, eu tenho que vencer a preguiça. Só que eu tenho, ou só eu que tenho? Então tem dia que eu estou com muita preguiça. Eu acordo de manhã para fazer o devocional e abro só um olho. Eu até meditei no dia antes de dormir. Preguiça não, né, pastor Adalvo? Indisposição. Ninguém tem preguiça, né? Indisposição. Ninguém mente, inventa verdades. Cambada de mimizento. Olha para cá. Mas como é que eu faço? Onde que tá aí a minha vitória como vencedor? Em não ter preguiça? Não, ser vencedor não é não ter preguiça. É vencer ela. Mas na minha força, aí é que está a diferença entre o vencedor e o derrotado. O vencedor não vence a preguiça na força do seu braço. Ele também depende da graça para isso. Aí eu estou lá morrendo de sono, com preguiça, eu falo, Senhor, estou com preguiça. Estou com sono, queria ficar dormindo. Mas eu sei que o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Tem pessoas me esperando. Porque depois que eu gravo e salvo, 5, 6, 7 mil pessoas ouvem o que eu vou falar todo dia.
É muita gente. Eu quero ir lá, mas eu estou morrendo de vontade de ficar dormindo. Essa é a verdade, nua e crua. Me ajuda. Me dá sua graça. Me tira daqui. Estou falando sério. É a minha oração deitada na cama. Me alcança agora. Graça não é autorização para preguiça. É poder de Deus para te tirar dela. E eu falo para você na presença do Espírito Santo. Parece um negócio incrível. E eu fico ali orando, invocando o Senhor. De repente, eu sinto a graça de Deus. Eu levantei. Acordei. E eu vou e é uma bênção. O problema é que às vezes nós não somos honestos com Deus. O vencedor é essa pessoa que está experimentando a graça de Deus na vida dele. Ele está deixando de ser posicional para entrar na experiência, nas circunstâncias da sua vida. Isso é muito poderoso, porque a parte de Deus é dar, mas a minha é receber. Mas eu preciso desejar isso, querer receber da parte de Deus. Vamos ler, olha o que acontece. Coloca para mim Gálatas capítulo 5, não está na revista, verso 16. Gálatas 5, verso 16 em diante. Digo, porém, olha para você ver aqui o derrotado e o vencedor. Digo, porque o derrotado é o crente carnal. O vencedor nada mais é do que o crente espiritual. E o crente carnal, eu não estou aqui te exortando, não. Estou aqui te dando uma bênção. Ser carnal é muito ruim. É igual ser ateu. Tem que ser muito crente para ser ateu. Porque é muito difícil você explicar como um ser complexo, como nós somos fruto de uma explosão, de uma partícula, que ninguém sabe quem apertou o botão para explodir ela e quem fez a partícula. Eu creio no Big Bang. E disse Deus, Big. Então Bang. Mas ser carnal é muito pesado. Carnal tudo ele ofende. Tudo é difícil. Se irrita. Tudo é pessoal. Magoado, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Tudo para ele é derrotado, é derrotista. As coisas não vão. Está preso no pecado, enroscado. Aí vira culpa, vira condenação, destrói família, relacionamentos. Isso é o carnal. Isso é o derrotado. Ele é posicionalmente vencedor. Mas na experiência, meu Deus, a vida dele é ruim demais. Ele é como aquela senhorinha que o Charles Spurgeon foi visitar, ela velha, já na hora de morrer. Charles Spurgeon foi lá orar por ela, chegou lá na casa dela, viu um quadro. Ela falou, o que é esse quadro? Eu trabalhei muitos anos para uma mulher muito rica, e quando ela morreu, ela me deu esse papel, pus de presente, pus de lembrança, porque eu não sei ler, sou analfabeta. E ele ficou encucado com aquilo, só se importa de eu levar esse documento para olhar o que é isso. Levou para o advogado, falou, é herança, deixou tudo para ela. Uma mulher milionária morreu pobre por ignorância. Isso é crente vencedor, morrendo na miséria da carne, por falta de revelação. Deus não tem isso para você. Não tem isso para você. Deus quer que você tire esse papel chamado testamento da parede e passe a entrar na experiência dele, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Você tem que desarmar. Você está achando que você vencer. Porque quando a gente fala, sabe qual é a sensação que eu tenho? Lá vem o pastor com essa história de vencedor, vai mandar a gente abrir a casa, liderar a célula e trabalhar igual um doido na igreja. Não, isso aí, liderar para mim é muita graça. Porque é Deus permitindo a mim, um Deus que não precisa, diga-se de passagem, de nada, nem de ninguém, permitindo uma pessoa imperfeita como eu, participar de uma obra que é exclusiva dele, apesar das minhas falhas, me dando capacidade pela sua graça e pela sua unção, fazendo no meu lugar e ainda me recompensando no final. Puxa vida. Definir a liderança para você? Quando você não entender isso, não mexe com isso não. Porque a nossa liderança é como a de Moisés diante da sarça.
arde, mas não consome. Queima o coração, mas não é sustentada na nossa, não depende de nós. Queima em nós, mas não destrói a nós. Porque é pela graça. Pela graça. Então você vê, quando eu digo isso para você, eu estou dizendo em relação a muitas coisas. Enquanto você não entender que tudo que Deus propõe é bom para você, é bênção na sua vida, você vai se relacionar pesado com Deus, com obrigação. Mas toda essa bênção. Então veja, olha o que diz. Olha então Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito, derrotado e vencedor. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não é derrotado. Porque quem está debaixo da lei está derrotado. Porque você não consegue cumprir a lei. Você não consegue cumprir os mandamentos. E se você não consegue cumprir os mandamentos, você não tem fé para crer que Deus vai te abençoar. Porque você ainda está num sistema de troca. Você ainda está dando para barganhar, e não porque já recebeu. Isso se torna pesado. É necessário sair desse sistema velho de relacionamento com Deus e vir andar num relacionamento de paixão, de graça, de amor. Isaías, o Senhor fala, assim como o noivo tem prazer na noiva, eu tenho prazer em vocês. Deus quer governar pela paixão de uma noiva, não por uma turma de gente que está gemendo, não. Porque não há nada mais poderoso que a paixão. É a paixão que move a vida. É a paixão que nos faz andar sobre as águas. É a paixão que nos faz trabalhar para dar o melhor para essa mulher que eu amo. É a paixão que deixa tudo para trás e não encontra barreiras. Quando você se apaixona, a vida ganha cor, ganha sabor. Vale a pena viver, você quer conquistar. A paixão encerra o preço, meu querido. A paixão muda o dever em querer, em ter que fazer, em tô louco para participar. Então, ele está dizendo, você não está na lei. Olha o que ele continua dizendo. Ora, as obras da carne, o derrotado, são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, porfia, ciúmes, ira, confusão, discórdia, bate-boca, dissensão, facção, divisão, inveja, bebedice, glutonaria. Essa é a vida do derrotado. Meu Deus do céu. Mas ele continua falando coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino. Não a salvação, reino, vencedor. Está aqui, eu estou te dando uma descrição de quem é o derrotado, de quem é o vencedor. Esses da carne não podem herdar o reino. Está falando de gente salva. Crente, cheio de inveja, briga, ressentimento, amargura, confusão, divisão, facção. Preso em coisas que estão prendendo a sua vida. E Deus está falando, sai daí. Porque esse lugar está te fazendo sofrer, está acabando com a sua família, está acabando com a sua saúde, está destruindo tudo. E o pior, está te roubando o lugar de glória que eu tenho para você no meu reino. Aí você lê isso e fala, é mesmo, eu tenho que me posicionar, eu vou virar crente hoje. Está errado também, calma, não é assim, você não vai conseguir. Não tem essa. Eu decido e vou me levantar para viver a minha melhor versão. Melhor versão? Você crê mesmo nessa bobagem? Qual é a sua melhor versão? Você acha que você pode ter alguma melhor versão no padrão divino? A Bíblia fala que a melhor versão do homem é um trapo imundo comparado a ele. Só tem um jeito de você falar disso de verdade. A sua melhor versão é Cristo em mim. É a justiça dele. Essa não é melhor, é a versão perfeita.
Essa é a versão que a gente vai ensinar para os homens aqui, dia 6, 7 de setembro, dezembro. Porque esse é um engano. Eu não vou trazer 7.000 homens aqui para mandar eles mudar de vida, não. Tem mulher achando que eu vou mandar o marido dela aqui, que eu vou sentar o pau na muleira dele. Não vou, não. Não, eu sou do lado dos homens. Eu quero abençoar a sua vida. Estou aqui para te ajudar, não é para bater em você, não. Não venha para cá esperando bater, vai ter até churrasco. Mas vai ter que pagar. Não está incluso na inscrição, não. Tem gente que acha que estava incluso. R$100, eu vou bancar churrasco para todo mundo. Mas vai ser barato. E Deus já te deu dinheiro também. Você não sai daqui tudo homem abençoado. Homem que vai entregar o cartão para a mulher, pode ir, amor, porque Deus já proveu. Nós vamos orar pela sua prosperidade. Nós vamos te ajudar, nós vamos entregar revelações. Nós vamos tirar o fardo das suas costas. E você vai ver o quanto é bom viver a essência da masculinidade como Deus planejou. Você vai se sentir muito mais feliz. Você sabe, o cavalo foi feito para guerra. Portanto, a guerra não é pesada para ele, faz parte dele. E quanto mais para a guerra ele vai, mais cavalo ele é. E que ouvidos ouça. Pastor, não fala assim. Não estou te chamando de cavalo. Eu só estou te dizendo que cada criação tem a sua essência. Homens foram criados na sua essência para liderar, para frutificar, para produzir. E quanto mais você vive isso, mais realizado você é. Mais a vida ganha favor. Agora, isso é pesado quando você acha que você vai fazer. Não! Então, da mesma maneira, calma. Ao ler isso aqui vai para homem, para mulher, você fica pensando, nossa, é mesmo, eu tenho que largar disso. Só que quando você tenta, você se frustra. E continua derrotado, só que agora é um derrotado, que continua lá na carne, e o pior, frustrado, porque não conseguiu. Tem que continuar lendo a Bíblia. Agora, agora olha o vencedor aqui, ó. Vamos continuar lendo o versículo. Olha o vencedor. Verso 22. Mas o vencedor, troca aí o fruto do Espírito e escreve vencedor. Diga, mais o vencedor. Mais uma vez, mais o vencedor. É cheio de amor. Não precisa repetir. E esse amor, vocês já observaram que a palavra fruto está no singular? Mas tem um monte de coisa depois dos 2 pontos. Será que está errada a concordância? Pastor, não tinha que estar frutos? Porque tem um monte de coisa que depois dos 2 pontos. É porque o fruto, o artigo definido, é o amor. E dentro do amor estão todas as coisas. Eu vou te dar uma definição tão simples que você não aprendeu no cursão. O vencedor é aquele homem, aquela mulher que descobriu que é amado. E agora ama. E porque esse amor foi derramado no coração dele, vai manifestar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, passa. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há carne. Volta lá, 22. Homens e mulheres, quero te apresentar uma pessoa para você casar. Você gostaria de casar com uma pessoa que é alegre, cheia de paz, longânima, benigna, só pensa o melhor, pessoa bondosa, fiel, uma pessoa mansa, tem domínio próprio, não perde a cabeça? Que tal? Deus está te propondo isso. Pessoas assim, todo mundo quer casar com ela, quer ficar casado com ela, quer fazer negócio com ela, quer ser liderado por ela, sim ou não? E uma pessoa dessa é uma pessoa muito feliz. Isso é ser vencedor. Ser vencedor nada mais é do que viver os frutos do Espírito na sua vida. Deus está te chamando. Agora,
É possível, na minha força, viver isso? Você conhece alguém que encarna isso na sua força? Não. O problema é esse, que você não entendeu como que se vive a vida do vencedor. Por exemplo, domínio próprio. Você está nervoso, sua vontade é esfregar a cara do sujeito no chapisco. Dá um chacoalhão e fala, vira homem. Mas você está perdendo a estribeira. Aí você fala, eu não quero ser carnal, eu quero ser um crente vencedor, Senhor, mas eu estou perdendo o domínio próprio. Minha mansidão já foi há muito tempo. Minha bondade foi pro ralo, a benignidade sumiu do espaço. A paz, tem muitos dias que eu não sei o que é. Misericórdia, Senhor. Me dá graça para eu ser vencedor. Manifesta em mim os frutos do teu Espírito. Irmãos, quantas vezes eu me percebo nervoso, impaciente. Antigamente a minha mulher falava, parece que você está meio impaciente. Eu dizia, não. Hoje eu falo, tô nervoso, tô impaciente. O que foi? Não sei. É a carne, tô na carne. Saí da posição experimental. Eu falo, dá um tempinho aí que já a gente conversa de novo. Sério, eu faço isso. Minha mulher sabe que eu faço. Eu falo, Senhor, eu tô na carne, tô nervoso, tô impaciente. Qualquer coisinha que a minha mulher pede, parece que tem uma lista de 20 coisas que ela tá pedindo uma atrás da outra. É a sensação que eu tenho. É os cachorros, é a goteira, é o negócio, não sei o quê. Tá se identificando, né, varão? Aí, eu falo, meu Deus, por que eu tô irritado? Minha mulher tá me pedindo só algumas coisinhas. Eu falo, tá faltando paciência. O óleo tá baixo. Levanta, Senhor, o nível da unção. Fala, amor, dá um tempinho, Senhor, tá baixando, manifesta o teu poder. Oh, Senhor, invoca o teu nome, eu preciso dos frutos do teu Espírito. Irmãos, eu falo na presença do Espírito Santo, experimenta o que eu estou te ensinando aqui hoje. De repente a unção vem, eu começo a sentir a graça de Deus, eu falo, pode escrever essa lista, o tanto que você quiser. Verdade. Quando eu estou cheio do Espírito, não tem nada que a minha mulher pede para mim que não me irrita. Mas quando eu estou vazio, qualquer coisinha me irrita. Eu sou honesto. O que eu faço? Vou tentar vencer? Aí você já viu o seu marido? Seu marido respira fundo? Ele está tenso. Ore por ele, não condene ele não. E aí quando a unção vem, a graça manifesta. E você se torna vencedor. O problema é que você está tentando ser vencedor. Mas o vencedor é Cristo. E quando você se enche dele, você se torna vencedor. Quem está me entendendo aqui? Eu falo com você, talvez eu não estou falando nada que está nessa revista, mas não tem problema não. Eu estou falando o que está no meu coração para você. Enquanto eu meditava, Deus me entregou esse versículo que não está no esboço. O vencedor é essa pessoa que está saturada do Espírito. Essa pessoa, ela quer andar com Deus, ela quer agradar a Deus, ela quer servir a Deus, ela quer frutificar para Deus, ela quer servir o Senhor. Porque o coração dela se uniu de tal maneira. Vencedor não é um curso que se faz, não. Lá no cursão tem a matéria. O reino e a volta. Aí você fala, pronto, formei em vencedor. Seja bem-vindo à vida. A hora que você sai da porta da sala, já começa o teste. Não, vencedor é uma experiência diária. Durante o dia, você pode virar derrotado e vencedor, derrotado e vencedor. Porque durante o dia a gente sai da posição muitas vezes, aí você volta para ela, sai de novo, volta para ela. É ou não é? Mas sem condenação. Eu aprendi, o vencedor, então não é um curso que eu faço. Eu não formo em vencedor. Vencedor não é uma posição que eu chego. Não é um ponto que eu alcanço. Que eu cheguei no nível agora que eu sou vencedor. E pronto. Não existe isso.
Vencedor é viver em uma pessoa. Todo dia, a cada dia. O de ontem não serve para amanhã, nem para hoje. É um maná diário. É uma vida com Deus diária. Todo dia eu me encho dele, todo dia eu medito nele, eu invoco ele nas circunstâncias da minha vida. Eu preciso da graça para liderar minha casa, minha família, meu trabalho, minha empresa, a igreja, minha célula. E quando eu estou cheio dele, isso se torna leve. Aí eu quero agradar a Deus. Aí eu quero o galardão. E tudo que está aí na revista, que você pode ler na sua casa. As coisas começam a fazer sentido a partir daí. E não é pesado. Você sabe, não tem problema ter começado mal, mas o vencedor termina bem. Saul começou bem, mas terminou mal. Não é verdade? Salomão começou bem e terminou mal. Mas Jacó começou mal, mas terminou bem. Talvez você não começou muito bem. Talvez não está muito bem. Mas você vai terminar bem, porque o Senhor está com você. Porque o Espírito está movendo na sua vida. E vai transbordar, e vai te levar a viver essa experiência poderosa. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, a Bíblia diz: mas pela graça de Deus, não pela minha força, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Diga comigo: pela graça de Deus, não pelo meu braço, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se perdeu, não ficou sem efeito, não se tornou vã. Irmão, você vem aqui receber graça domingo após domingo. Não faz sentido voltar para casa e perder essa graça lá, com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, ficar nervoso, perder o sono, brigar. Não, você está recebendo graça domingo, não perca ela durante a semana. Não deixe ela escorrer pelos dedos, não se torne vã. Pelo contrário, porque eu estou recebendo graça e não ordens. Eu trabalhei mais do que todo mundo, mas não eu. A graça de Deus comigo. Paulo está deixando claro. Esse versículo é muito poderoso. Ele está mostrando claramente que ele é o que é pela graça de Deus. Em outras palavras, nós somente podemos ser vencedores pela graça de Deus. Você está achando que vencedor é o crente correto, que tem caráter, que dá o dízimo, que não peca, que lidera, que não erra, que é pontual, chega na hora, fala a verdade. Muito bom. Você vai descobrir que é insuficiente. Vencedor não é vencedor porque é uma pessoa maravilhosa. O vencedor é aquele que admite que não é, reconhece a necessidade da graça, clama a ela, e quando ela chega, ele não vai deixar ela se perder. E ele faz isso todo dia, o dia todo. Cada vez que ele percebe que está voltando para a carne, que está voltando para a derrota, ele invoca a graça novamente. Quando nós respondemos em fé, a graça se torna abundante em nós. Seja para liderar uma célula, seja para estar casado, seja para trabalhar. Cada vez que você faz isso, Deus te coroa e te recompensa. Os frutos aparecem. Isso é poderoso, querido. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9. A Bíblia diz, já estou encerrando, tá? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Naquele dia, onde nós comparecemos diante do tribunal de Cristo e não do trono branco, que é para o julgamento dos ímpios, isso aqui é do crente. Ele vai recompensar alguns e disciplinar outros. Mas a recompensa não é, você fala, pastor,
Mas ele fala, eu me esforcei. Mas o esforço é o esforço do que eu acabei de te falar, de dia após dia, voltar para a graça. E eu oro novamente, oro mais uma vez e oro outra vez. É uma dependência de fé. E a recompensa nada mais é do que o reino que vai ser entregue para aquele crente que todo o tempo reconheceu que era incapaz de ser vencedor, mas dependeu do Espírito para ser. Recorreu a Deus. Recorreu a Deus. Você tem um problema de pagar uma dívida? Recorre a Ele. Você tem um problema no casamento? Recorre a Ele. Você tem um problema de criação de filho? Recorre a Ele. Você não sabe o que falar nessa situação? Recorre a Ele. Quando você faz dele a sua vida, você se torna vencedor. Os problemas são resolvidos e no final vai ter uma coroa para você. Fique de pé onde você está. Hoje nós vamos tomar a ceia do vencedor. Você e eu fomos chamados para viver uma vida vitoriosa. Deus não quer que você viva uma vida derrotada, mas Deus está te chamando para viver uma vida espiritual, cheia do Espírito, onde os frutos do amor transbordam. Sabe, quando você encontra pessoas cheias do Espírito, você fala, puxa, como esse irmão é uma bênção. Não é? Como eu gosto dele. Na verdade, o que te atrai, te faz admirar e gosta é que você está admirado com Cristo nele. Tire Cristo de qualquer homem e vira uma encrenca. Mas sature alguém com Cristo e você vai ver um vencedor, uma vencedora andando na rua, no trabalho, no casamento. Não se condene, irmãos. Apenas volte para Ele. Experimente chamar o Senhor para o seu casamento. Deitado na cama com a sua mulher, faz uma oração de 2 minutos. Comece a deixar Ele permear a sua vida, a sua casa. Não tente deixar de ser carnal. Está me entendendo? Você não consegue. Apenas peça graça para se tornar espiritual. Talvez você pode até falar assim, eu nem sei exatamente como que é isso. O vencedor é o homem espiritual. Vocês conseguiram compreender isso? Tá bom para mim. Se você conseguiu compreender isso, já valeu a pena. O vencedor é o homem e a mulher espiritual. Mas o homem e a mulher espiritual não é o homem e a mulher que não erra. Não é o homem e a mulher. Porque senão daqui a pouco você vai falar, aí seu marido está nervoso, sua mulher está nervosa. Você fala, você não está sendo vencedora. Você não é vencedor porque você está nervoso. Não, o vencedor não é o que não fica nervoso. O vencedor é aquele que quando perde a paciência e o domínio próprio, reconhece e pede graça para voltar para o fruto do Espírito. O vencedor é gente como todo mundo. E tem carne como todo mundo. Ele só não quer ficar na carne. E só não tenta vencer a carne na sua força. Todas as vezes que ele vê a carne fedendo, ele invoca o Espírito. Fala, Senhor, me dá... Não, calma. Aí ele ora. E ele fala, Senhor, me dá paciência agora. Me dá domínio próprio. Me dá mansidão. Não é? Esse é o vencedor. O vencedor é benigno. Você sabe o que é benigno? Diferente do bondoso. Porque lá tem bondade e benignidade. O benigno é a pessoa que escolhe pensar bem do outro sempre. Então ele cruza com o pastor no shopping. O pastor não olha para ele, passa reto. O diabo fala, pastor metido. Lá na igreja, graça e paz. Aqui nem fala oi para mim. Esse está na carne. O benigno, ele fala para a pessoa, a mulher espiritual, que ouviu o marido falar isso, na carne. Ela é benigna, porque ela orou aquele dia. E ela fala, que isso, amor? Pastor, é uma benção. Talvez ele está meditando. Ou está pensando em resolver alguma questão, por isso que ele não nos viu. Ela escolhe pensar o melhor. Não é? O benigno chega para ser atendido lá no balcão da companhia aérea.
e toma um coice do atendente, e em vez de xingar, fala: tadinho, deve estar com problema em casa, vou orar por ele. Eu compreendo. Ele escolhe, faz escolhas pelo Espírito, não é? Ele perdoa, ele é atraído. Seu coração começa a ser atraído por outra coisa. Outro dia alguém começou, sei o que, um sentimento que alguém estava querendo me prejudicar, e comecei a ficar com raiva da pessoa, nem sei se é, mas eu não estava feliz com aquilo. Aí tomei uma decisão, falei: eu vou abençoar, e orei de chorar por ela, abençoando a vida, a família. Meu coração limpou, porque é assim que você é feliz, quando você está cheio dele. Eu quero que você pegue o seu pão, nós vamos comer do Senhor. Ele é essa vida vencedora. Quanto mais cheio dele você está, mais cheio de vida você está, mais vencedor você é. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. O castigo, o pecado, a maldição, a carne, a impaciência, a raiva, a ira, a facção, a divisão, a vida derrotada, foi colocada sobre ele, para que eu tivesse vitória. Ao comer deste pão, eu recebo da graça de Deus, para ser um vencedor, pelos frutos do Espírito, pela vida de Deus em mim. Ao comer deste pão, eu recebo a saúde, a prosperidade, a bênção, a paz e a alegria que está nele. E ao comer dele, nesta manhã, eu recebo a graça que me coloca na posição experimental do vencedor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levante o seu cálice, querido. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, derramado na cruz em meu favor. Diga: aqui está o perdão dos meus pecados. Para mim não há mais culpa, nem acusação, nem condenação. Por este sangue, o meu passado está apagado. Não vivo debaixo de depressão. Por esse sangue está garantido o cuidado de Deus no presente momento. Não vou viver estressado. Por este sangue derramado na cruz, o meu futuro está resolvido. Ele cuida de mim. Não viverei ansioso, mas porque sou o homem da aliança, eu vou viver em vitória. E naquele dia vou receber a recompensa, não pelo meu braço, mas pela graça de Deus que me foi dada lá na cruz, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Fala para o seu irmão: querido, você foi chamado para ser vencedor. Fala para ele: você não tem que viver em derrota. Fala para ele: seja vencedor pela graça de Deus.